Um pouquinho, tá? Vou voltar. As minhas aulas, eu vou lá buscar as coisas para a Débora. Ver se eu consigo falar com Mãe, ela. agora não. Boa noite, gente. Espero que seja tudo bem com vocês. Vamos iniciar a nossa aula. O tema de hoje, a escola literária de hoje, é o romantismo, que particularmente é uma das minhas favoritas. O romantismo, ele se inicia no século XVIII e vai mais ou menos até o meio do século XIX, aí, na Europa. Acredito, lembra que eu falei para vocês que o romantismo ou qualquer outra escola literária vai se iniciar primeiro na Europa, em Portugal, e depois vai migrar para o Brasil, de uma forma às vezes diferente, dependendo do contexto, com algumas características modificadas para o contexto brasileiro, mas vai acontecer bem depois ou logo depois que acontece em Portugal ou na Europa. Então, a Europa vai ser sempre o berço da escola literária e depois ela vai estar sendo transmitida, sendo compartilhada no Brasil também. Ela tem a influência, o romantismo, ele influencia em toda manifestação de arte, não somente na literatura. Por isso que uma escola literária é tão importante. Vai influenciar nas pinturas, vai influenciar nas artes, na música, vai influenciar nas esculturas. Então, isso é muito importante ressaltar. Não vai estar só influenciando aqui nessa nossa caixinha que é a literatura, vai estar influenciando em várias outras áreas também e fortemente. Ele é um movimento que vai ser em oposição ao classicismo, porque ele vai tirar aquelas ideias que o classicismo tinha de, por exemplo, as ideias simplórias, a forma de escrever, muito simples, muito objetiva. Já o romantismo não vai ter isso. O classicismo, ele se baseava na Idade Antiga. E o romantismo, ele vai estar se baseando na Idade Média. Então, nós também vamos ter essa diferença. Quase todas as características, para não dizer todas, são o oposto do classicismo. Então, o romantismo é bem distante do classicismo mesmo. E o romantismo no Brasil, como eu disse, vai se iniciar no final do século XVIII, que, como eu disse, demora um pouco para chegar até aqui. Então, o início mesmo foi no século XVIII, mas só chega no Brasil no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. O romantismo na Europa. Vamos falar um pouco sobre a base, né? A base do romantismo na Europa era o sentimentalismo romântico. Por quê? Tinha essa questão exacerbada do romance, do amor no ar. Lembrando que o romantismo, ele não é só o romance, ele também tem o nacionalista, por exemplo, que era um amor muito grande à pátria, ao seu herói ali que vai ser construído na trama. Então, ele também não é só um amor romântico, ele tem um amor da pátria, um amor do local em que ele vive ali. E ele pode ser definido como romance de prosa, dividido como romance de prosa e o romance de poesia. O romance de prosa, ele vai ser o quê? Maior, vai ter uma narrativa, vai ter um espaço cronológico de acontecimentos, vai ter os personagens, então ele vai ser uma coisa maior. Geralmente livros que nós temos hoje, né, que retratam essa época, então uma coisa maior. Enquanto o romance poesia, ele já é mais sucinto, que é isso que a gente conhece de poesia mesmo, os versos e as estrofes. Como exemplo da poesia, eu trouxe aqui do Lord Byron, que é esse rapaz que está aqui à esquerda, a imagem dele, que ele foi, podemos dizer assim, um pontapé, um que ajudou a iniciar o romantismo na Europa. Por isso que é tão importante, com as poesias ultrarromânticas dele. E o romance histórico, que é a prosa, nós vamos destacar o Ivanhoé, de Walter Scott, que também está aqui na telinha para vocês estarem acompanhando. Então, nesse livro vai retratar mais conflitos entre os guerreiros, vai retratar
tudo isso que vocês estão acostumados a ver em filmes de guerra, por exemplo, os 300. Então, vai ter sempre, assim, uma questão mais patriota nesse romance. E como as principais características gerais, o que nós podemos estar citando? Nós podemos citar a oposição ao modelo clássico, que eu já disse anteriormente para vocês, que vai ser contra tudo aquilo que estava vindo sendo trabalhado. A estrutura longa dos textos de prosa, que eu também falei sobre, que é bem diferente do que nós temos presenciado antes, que no caso era uma coisa mais sucinta, mais objetiva. Aqui nós teremos um narrador, um espaço cronológico, personagens, então vai ter toda essa desenvoltura na trama. O desenvolvimento de uma trama central, ou seja, nós vamos ter os personagens principais e um tema principal ali, e o restante vai estar girando em torno disso, dos personagens principais e da história principal. Uma narrativa ampla e cronológica, como eu também já expliquei, o indivíduo como centro da trama. Então, todos os pensamentos, os sentimentos, os medos do indivíduo vai estar como centro da trama. Também porque tem muito a questão de expor os seus pensamentos e expor os seus sentimentos dentro dessa trama, dentro dessa poesia ou dessa prosa. E o surgimento de um público consumidor. Porque até então, não sei se vocês recordam, mas na outra aula, eu falei sobre a questão de que nem todo mundo tinha acesso à leitura, tinha acesso àquilo e tal. Mas aqui nós já temos um público que vai consumir isso, consumir através dos folhetins. Então, esse público, ele vai ditar algumas vezes como deve ser esse final. O autor tem que agradar, muitas vezes, o que o público espera. Ele tem que agradar ao público, aos seus desejos, às suas ânsias. Então, vai estar meio virado ali a trama para o que o público deseja também. A exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, que é a questão de exaltar o local onde se vive, o que se tem, que é muito importante ressaltar. Vai ter uma idealização da sociedade, do amor e da mulher, porque vai falar muito sobre a sociedade burguesa, sobre a corte, vai falar muito sobre a natureza, muito sobre o amor, muitas vezes inalcançável, e a mulher. E a mulher aqui é idealizada, por quê? Porque vai ser um amor distante, um amor impossível, e uma mulher vista de uma forma perfeccionista, como sem defeitos, como um anjo inalcançável, bela, meiga, e por assim em diante. A criação de um herói nacional, que no caso do Brasil vai ser o índio, a figura do herói nacional, e na Europa vai ser cavaleiros, no caso das guerras que vão ser retratadas, e o sentimentalismo e valorizações das emoções pessoais, porque vai estar sempre ali focando no eu, no que eu sinto, o que eu gosto, por que ela não me ama, mas sempre voltado porque eu, autor, eu, personagem, estou sentindo. Vai ter também o subjetivismo e o egoísmo, que é a questão de ressaltar só o que eu estou pensando, só o que eu sinto, subjetivismo também, e a saudade da infância. Por quê? Nessa época tinha muitas pessoas viajando, por exemplo, do Brasil, que os pais eram ricos, mandavam os filhos para Portugal, para a Europa, para estudar. Então, eles escreviam com saudade da pátria, saudade da infância, da família. Várias lembranças iam vindo à tona e eles iam escrevendo. Nós também temos a fuga da realidade. A fuga da realidade por quê? Gente, eles iam para outro mundo. Eles iam para o mundo do amor que não deu certo, o amor que poderia ser perfeito, mas não foi. Sonhos e delírios. Então, eles vão fugir bastante daquilo ali que é a razão. Eles vão muito pela emoção e vão fugir bastante da realidade também por causa disso. Eu acho importante ressaltar novamente que o romantismo vai buscar os pensamentos da Idade Média. Ou seja, vai buscar a ideia da cavalaria, dos grandes heróis nacionais, no caso da Europa, e também vai trabalhar muito com a burguesia e com a corte, que sempre se mantém forte, então ela vai estar bem retratada também dentro do romantismo. Eu trouxe aqui em seguida uma tabelinha destacando algumas diferenças entre o classicismo e o romantismo, que eu vou estar lendo para vocês. O classicismo, ele valorizava muito a razão.
certo? Já o romantismo não. Ele valorizava os sentimentos, a emoção e a subjetividade, como eu já disse. O classicismo queria sempre fazer perguntas sobre o mundo, sobre o porquê das coisas, enquanto o romantismo ele focava no eu. Eu estou sentindo, eu sinto, eu gosto, eu quero. Então também tem essa diferença aí. O classicismo também tem a diferença de ser mais simples, mais objetivo, enquanto o romantismo tem aquela ideia de liberdade para se escrever da forma que bem entender. E a imitação de modelos clássicos no caso do classicismo, enquanto o romantismo ele vai para o mundo interior, vai para o mundo do eu. A realidade objetiva, equilíbrio e ordem no classicismo, e o romantismo ele não tem um equilíbrio. Ele é sonhos, ele é delírios dos seus pensamentos, exageros, contradição e oposições nos seus valores. Então, ele é totalmente diferente do classicismo, gente. É muito importante lembrar disso. Pode facilitar também na hora de fazer um vestibular, porque você pode fazer um paralelo entre o classicismo e o romantismo e ver as suas diferenças, né? Que pode ajudar bastante. Dentro das características, eu quero falar um pouquinho mais sobre o nacionalismo, porque o nacionalismo ele é um incentivo à exaltação da natureza e da pátria. Então, ele vai estar sempre exaltando as coisas, os elementos da flora e da fauna que tem no seu local, na sua região, no seu país, e também a sua nação vai estar sendo exaltada a todo momento. Ele vai ter um retorno também a um passado histórico. Ele vai buscar uma guerra, buscar algo que tenha acontecido de destaque e vai colocar como um herói, entendeu? Como o país como corajoso, o guerreiro ali como o herói, o corajoso, para estar acabando com aquele mal que foi aquela guerra. E que vai entrar também na criação do herói nacional, porque precisa de alguém para ser o representante dessa guerra, para ser o vencedor dessa guerra. E esse representante, esse vencedor, seria o herói nacional. Também se aprofundar em sentimentalismo, porque é uma coisa de muito exagero, gente. Muita intensidade, um amor muito sofrido, um amor que nunca vai ser concretizado, ok? Ele nunca vai. Não vai ter final feliz aqui. Nós não vamos ver final feliz, vai ser um estilo meio shakespeariano aqui, tipo Romeu e Julieta. Não teremos final feliz. E também a derrota do ego, ela é muito evidenciada, muita frustração sempre pelo amor que não deu certo, pela saudade de casa e por outros N motivos, e um tédio muito grande também às vezes vai ser representado, junto com uma fuga da realidade que eu já falei sobre. O romantismo em Portugal. O romantismo em Portugal, podemos dizer que o marco dele foi em 1825, com a publicação de Camões, Almeida Garrett. Então, esse foi o marco para o início do romantismo em Portugal. E também, fatos importantes foram lutas civis entre liberais e conservadores, a renúncia de Dom Pedro aqui, no trono brasileiro, movimento de insatisfação, de transformação econômica, política e social, Revolução Francesa, que não influenciou só aquele local, influenciou, digamos assim, o mundo. E no século XIX, o início do processo de independência brasileira. Então, é importante destacar isso, porque, como eu disse, os períodos as escolas literárias vão mudando conforme os fatos históricos. E esses fatos históricos são importantes por isso. E também porque são retratados, algumas vezes, na angústia do autor, no porquê daquilo, dos seus sentimentos, porque ele não entende toda essa situação. Então, é importante todos esses fatos históricos, porque o autor vai estar transparecendo isso, muitas vezes, por causa do momento histórico, ok? As características. Nós podemos colocar o byronismo. O byronismo vem do Lord Byron, que eu falei lá no começo, que foi um dos percussores do romantismo em Portugal. Então, o byronismo vai ser isso também. E ele vai ter, dentro do byronismo, vai ser um culto a uma coisa fantástica, vai ser, o egocentrismo vai estar muito evidente também nessa parte, vai falar sobre o mal do século, suicídio, orgias e etc. E também entra a religiosidade, que diferente do classicismo, não era pagã, era cristã, novamente, igual à Idade Média. 2. Liberdade na criação e uso de linguagem quase coloquial. Então, ele não tem aquele padrão.
ali pré-estabelecido e a linguagem também não é simples e objetiva. Sentimentalismo e subjetivismo, que nós já falamos sobre, que é aquela questão do eu, o exagero nas suas emoções. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo isso é retratado também. E temos também a idealização, que é o perfeccionismo em uma questão ou na mulher perfeita para se encontrar. Então, tudo isso está dentro da idealização. E o nacionalismo e patriotismo, que nós já falamos sobre, e saudade do passado. Saudade de casa, saudade da pátria, do local em que cresceu, da família. Tudo isso são características. Como autores, nós podemos citar os principais. Na primeira geração, Alexandre Herculano, que é o primeiro ali de gravatinha borboleta. Na segunda geração, Camilo Castelo Branco. E na terceira geração, Júlio Diniz. Então, esses vão ser os principais autores do romantismo em Portugal, na Europa. Poesia do século XIX. Na poesia, nós podemos... aqui vai falar sobre o Brasil e sobre as suas fases também, que a poesia era dividida em 3 fases. E ela vai se iniciar aqui no Brasil no século XIX. Nós vamos começar agora pela primeira geração, que é nacionalista indianista, ou seja, que vai valorizar a questão da nação, a questão do patriotismo, honrar das guerras e colocar sempre alguém como herói, que neste caso é o índio. Como as principais características nós temos? O índio, que vai ser o herói nacional, o bem precioso, que vai lutar contra o mal, que vai derrotar e etc. Nós temos a saudade da pátria, que é a saudade daquele local, daquele país, porque nessa época os ricos, as famílias bem colocadas socialmente e economicamente dentro da sociedade, elas mandavam seus filhos para estudar na Europa. Então, quando seus filhos chegavam lá, eles escreviam retratando a saudade que eles sentiam de casa, a diferença entre os locais. Muitas vezes falavam até da saudade da infância, da família reunida e esse tipo de coisa. Nós temos também o culto à natureza, vai falar muito sobre a natureza ou animais, por exemplo, sabiá, ou também pode falar sobre árvores, palmeiras, laranjeiras, vai estar tudo incluído dentro da natureza. A religião também volta, tem citações com Deus, aquela questão da morte, da vida e da passagem para um outro mundo, tem toda essa questão. E também o amor impossível, porque o amor, esse amor na primeira fase, ele não se consolida. Então, ele é aquele amor inalcançável que nunca vai acontecer com a mulher perfeita, que seria perfeita para o autor, mas aquilo nunca vai passar disso, não vai acontecer. Como os principais autores nós temos? Primeiramente, Gonçalves de Magalhães. Vou ler um trechinho para vocês, aqui está a fotinha dele, vamos lá. Longe do belo céu da pátria minha, que a mente me acendia, em tempo mais feliz, em que eu cantava, das palmeiras à sombra os pátrios feitos, sem mais ouvir o vago som dos bosques, nem o bramido fúnebre das ondas, que na alma me excitavam. Altos, sublimes turbulhões de ideias, com que cântico novo o dia saudarei a liberdade. Então ele fala aqui sobre a pátria dele, que era belíssima, que a mente dele se acendia só em pensar nessa pátria, de um tempo que ele era mais feliz, que ele cantava. Aí ele cita a natureza, que no caso é as palmeiras. Ele fala dos bosques, das ondas, então vamos citar elementos da natureza do Brasil. Ele fala que a alma dele se excitava com essas coisas, ele ficava feliz com isso e fazia cânticos, etc. Então o autor aqui, que é Gonçalves de Magalhães, vai estar falando sobre isso, sobre a saudade, sobre a questão de colocar elementos da natureza dentro da sua poesia, que é muito importante e um marco no romantismo. Temos também Gonçalves Dias, que tem várias poesias, e essa canção do exílio, eu acredito que todos conheçam, porque é muito famosa. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Então aqui ele deixa evidenciado que a terra dele é melhor, que a terra dele tinha palmeiras, um elemento da natureza, tinha o sabiá e aves, que tudo que nós temos aqui não se comparava. Lá na Europa não tinha nada igual ao Brasil. O Brasil era muito melhor. Então ele vai estar retratando isso, que o céu tem mais estrelas, que temos mais flores, os bosques têm mais vidas e a nossa vida também mais amores aqui no Brasil. Então ele vai diminuir ali a Europa e falar muito sobre o Brasil, a saudade, colocar elementos da natureza e a exaltação da pátria. Eu acho importante também, ele é um autor tão importante que, olha só, um trecho dele foi parar no hino nacional. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Então, ele foi muito importante realmente, né? Muito influente. Vamos para a segunda geração. Na segunda geração, nós vamos ter o mal dos, pode ser também chamada de mal do século, ultrarromântica ou byroniana, que vai se inspirar no Lord Byron, como eu já disse. Ele vai ser influenciada e por que tinha toda essa questão de mais sombria, mais de um mal do século, mais dessas questões? Porque os jovens estavam morrendo muito cedo. Com 20 anos, com 24 anos, por causa da tuberculose, muita gente estava morrendo cedo. Então, eles tinham essa questão de escrever sobre a morte, escrever sobre o sofrimento, sobre aquela morte mesmo, o sofrimento da morte, um sofrimento amoroso, sobre a dúvida na vida, o que fazer, se vai morrer ou se não vai, um tédio também, sobre orgia, porque não tinha aquela preocupação com eu vou morrer mesmo, então eu vou aproveitar esse pouco tempo que me resta, né? E a morte é muito recorrente nas escritas também, é muito presente. Como os principais autores, nós temos Álvares de Azevedo, que ele vai falar muito sobre a morte, sobre o medo da morte, sobre uma coisa mais noturna, sobre uma vida boêmia, que é aquela vida para você aproveitar o momento, fazer tudo o que quiser, e saudade do que ele não vai ter mais, que ele não vai ter o amanhã, ele não vai ter uma vida mais. Então ele já escreve prevendo uma morte, digamos assim. Eu separei aqui uma poesia dele, que é: Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto é meu futuro, que aurora de porvir, que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Então ele já sofre por algo que ele pode perder se ele morrer amanhã, digamos. Já fala com saudade da sua mãe, da sua irmã, e retrata muito isso, que ele não sabe se vai ter um futuro e ele já pressente que morrerá amanhã. Então ele vai falar sobre isso, sobre o medo, sobre a morte, sobre uma tristeza, um sofrimento e também sobre uma saudade de algo que ele não vai viver. E nós temos também o Cassimiro de Abreu, que ele fala muito sobre a saudade da sua infância, que eu também retratei aqui como uma característica. Nós temos essa poesia dele. Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo das laranjeiras. Então ele já retrata aquela saudade da infância dele, que aqui ele diz que não volta, que os anos não trazem mais. Ele sente saudade e ele tem a consciência que aquilo não vai voltar mais. Então ele tem um sofrimento por isso. E além disso, ele vai retratar a natureza dentro dessas características. Laranjais, bananeiras, fagueiras. Então ele vai falar sobre isso e fala sobre a sua infância também. E a saudade dessa infância. Na terceira geração. A terceira geração, ela é bem diferente das demais. Por quê? Porque as outras não se importavam com nada social, com nenhum lado liberal, por exemplo. Já a terceira geração, ela vai se importar. Ela vai se importar com as defesas das causas humanitárias, com o que está acontecendo na sociedade, contra a burguesia muitas vezes,
contra o que está acontecendo de ruim, eles não vão fechar os olhos e escrever uma coisa idealizada. Eles vão escrever a realidade daquilo ali. Então, a terceira geração já é bem diferente da primeira e da segunda. Também vai ter uma denúncia à escravidão da época e um amor erótico. Por que o amor é erótico nessa terceira fase? Porque na primeira e na segunda, o amor é inalcançável. A mulher não era tocada, a mulher ela não era conquistada, ela era perfeita, tinha aquele perfeccionismo todo que eu expliquei para vocês. Porém, aqui na terceira parte, já tinha um contato com a mulher. Então já vai ser um amor mais erótico, porque ele teve contato com essa mulher. Essa mulher é uma pessoa comum, como qualquer outra. Ela não é mais aquele ser, aquele anjo, aquele ser idealizado da primeira fase. Então, por isso que o amor é o amor erótico. Vou falar do Castro Alves, tanto no, digamos assim, vou falar dele tanto nas causas sociais, na denúncia à escravidão, quanto no amor erótico também, que ele vai estar presente. Aqui nós temos a causa social, Navio Negreiro, que é muito famoso, creio que todo mundo já assistiu a algo relacionado ou já leu sequer um trecho. Eu separei aqui, são vários cantos, eu separei um dos cantos para estar lendo para vocês. Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então aqui ele faz uma referência a Deus, que mostra certa religiosidade. Ele tem essa questão de um conflito, de um sofrimento por não saber o que está acontecendo. Ele não entende por que aquilo está acontecendo de fato. Vai ter a denúncia a uma causa social, que no caso era escravidão. E tem os elementos, o mar, por exemplo, a noite, os astros, os elementos da natureza. E ele implica, ele suplica, pergunta por que que isso está acontecendo e por que à noite os astros e as tempestades não podem apagar aquilo simplesmente que está acontecendo, para que não haja mais sofrimento, para que aquilo não continue sendo o motivo das suas críticas. E nós temos em seguida, também do Castro Alves, uma parte de uma poesia que tem uma característica do amor mais assim, fervoroso, digamos assim. Vamos lá. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Então, ele vai estar... Tem um contato com essa mulher, ele fala que ele beija essa mulher, ele está com essa mulher, ele vê o corpo dessa mulher. Então, não é aquela mulher mais que ele não conseguia alcançar, que era idealizada, que era perfeita. É uma mulher comum, que é o motivo de seus desejos, que ele vai partir, mas ela é o motivo dos desejos dele, e ele não conseguirá partir se ela o provocar, digamos assim. Então, ele vai fazer aqui a poesia erótica, vai estar bem relacionado. Não é nada muito explícito nas poesias eróticas. Nós estamos falando aqui do século XIX, do século XVIII, mas são características diferentes na primeira fase e na terceira fase. Vamos falar agora sobre a prosa do século XIX, que também é muito importante, está sendo ressaltada, ok? Como eu disse, é dividida em poesia e prosa. A prosa, ela vai ser um romance romântico, porque nós também temos um romance nacionalista, que vai ser aquela questão, né, do culto à nação, patriotismo e etc. Na prosa, nós vamos ter valores culturais e ideológicos, porque nós estamos falando do século XIX. Então, não é bagunçado assim, não é liberal. Tem aquelas ideologias da época, tem a cultura da época, e a burguesia também está muito influente ainda nessa época. Então, às vezes, os valores vão ser os valores da burguesia, acima dos valores da população mais pobre, digamos assim. O herói idealizado, que neste caso é o índio, como o herói, como o centro da trama, como aquele que vai salvar, ele nunca vai perder, ele sempre vai ficar bem no final. É o bem versus o mal.
que vai ser aquela questão do vilão contra o mocinho, que todos nós conhecemos. E a exigência do público, porque, como eu disse, o público já tinha acesso. Então, ele tinha aquela exigência, às vezes, sobre o final da trama, às vezes sobre o mocinho, sobre o que deveria acontecer. E muitas vezes o autor tinha que suprir as expectativas e as idealizações do público. Então, era bem complicado. Mas o autor já estava também ganhando em cima disso. Então, ele não poderia simplesmente decepcionar o seu público leitor. Nós temos os folhetins, que vai ter a estrutura de uma harmonia inicial, que vai ser as apresentações do fato, o que vai se acontecer, conhecer os personagens. Nós temos uma desarmonia, que vai acabar com tudo, vai acontecer alguma confusão, a mocinha fica grávida, alguém morre, alguém fica doente, por assim em diante. E nós temos a harmonia final, que é o final feliz, onde as coisas se encaixam. Pensando assim, é a estrutura de uma novela. Vai ter aquele início, depois um conflito, e depois aquele conflito vai ser resolvido. Alguém morre, alguém mata, enfim, vai ter aquele conflito resolvido. Então, o folhetim vai ser mais ou menos uma estrutura de uma novela, para vocês gravarem melhor. E também tem essa elevação da nação, né? A nação acima, a nação sempre nunca está abaixo, nunca perde, nunca sai derrotada. E o amor como redenção, que o amor sempre vence, que o amor conquista tudo, porque também tem essa questão do índio ou qualquer outro personagem ficar com a mocinha. Então, sempre um finalzinho feliz, assim, para ter aquele auge, né? E também que eu acho importante na elevação da nação, vão colocar mais uma linguagem brasileira para ter uma identificação do público. Então, para que o público se identifique com aquilo, vai ter uma linguagem mais brasileira. Ou dependendo da região que se trata o livro, a prosa, vai ter uma linguagem mais voltada para aquela região, para que o povo se identifique com aquilo, para que o povo queira consumir aquilo. E também nós temos a mistura do romance romântico europeu, mais o cenário brasileiro, que aí vão mudar algumas características, como o herói, como alguns elementos da natureza, por exemplo. E também nós temos os valores da burguesia. A burguesia ainda é muito influente. Os principais temas que vão ser apresentados na prosa. Nós temos o tema histórico, que vai ser inspirado no passado, que vai falar sobre revoluções, sobre momentos antigos, guerras e etc. Nós temos o urbano, que vai ressaltar muitos costumes burgueses da época, vai falar muito sobre a corte. Nós temos o indianista, onde o índio vai ser a marca como um bom soldado, como um bom selvagem, como alguém que um herói naquela trama, alguém que vai estar sempre vencendo, conquistando seus desejos. E o regionalista, que vai ter os costumes e as nacionalidades também, porque ele vai falar de outras regiões. Não vai falar só do Rio de Janeiro, por exemplo. Talvez fale do Sul, talvez fale do Norte ou Nordeste. Então, não vai estar preso só à capital da época. Vai estar falando sobre outros locais para trazer uma identificação do público também. E também para trazer conhecimento, que não existia só aquilo. Tinha algo mais, as coisas eram mais abrangentes na época. E como principais autores, eu coloquei o Joaquim Manuel de Macedo, que ele escreveu A Moreninha, coloquei a imagem dele, uma imagem do livro, e esse livro ele vai despertar o gosto pelo romance ambientado no Brasil. Então ele vai falar um pouco sobre o Brasil, sobre o romance do Brasil, como seria, e o público vai gostar, vai trazer o gosto do público para esse lado também. E nós temos um escritor muito famoso, muito importante, que é o José de Alencar. Eu separei vários temas que ele escreveu e todos acredito que vocês conhecem, porque fizeram muito sucesso. Então, funciona da seguinte forma. O José de Alencar, primeiro tópico, do romance urbano. Coloquei uma imagem dele e uma imagem do romance urbano, que é Lucila, que ele vai falar sobre uma prostituta que fica com um advogado, classe alta, burguesia retratada aqui, e engravida dele. Mas esse amor é impossível, porque não tem como um advogado da classe alta ficar com uma prostituta. Então, ele vai procurar alguém para se casar, uma mocinha, uma rica, uma pessoa que seja daquela idealização da época.
e a prostituta no final morre com o filho. Então, tem essa questão toda do final trágico, a questão dos valores da burguesia, de não casar com pobre, de não honrar aquilo, e também o amor impossível, o amor que nunca vai ser concretizado e que não terá final feliz. No indianista, nós temos o Guarani. Eu creio também que vocês conhecem a história de Peri e Ceci, mas o que eu quero ressaltar aqui que é o índio sempre meio que o centro da trama, as outras coisas se desenvolvem ao redor dele e ele vai estar sempre visto como bom, como herói e como lutando contra o mal. Nós temos no histórico As Minas de Prata, que vai falar sobre a Guerra dos Macetes. Então, ele vai retratar um período anterior dentro dessa literatura. E nós temos o regionalista. Esse regionalista, ele vai, por exemplo, nós temos aqui o gaúcho, mas também ele escreveu o sertanejo. Então, ele vai escrever sobre aquela localidade, por exemplo, o sul, muitas vezes usando uma linguagem mais daquela localidade, gírias e etc. Ou, no caso do sertanejo do Nordeste, gírias. Mas vale ressaltar aqui, é escrito de uma forma muito superficial, gente. Por quê? Porque ele não foi, de fato, conhecer a cultura, a linguagem para escrever. Então, ele vai escrever meio que o que ele sabe. Mas isso vai causar uma identificação no público, vai mudar um pouco a estrutura de sempre os mesmos locais, de sempre a mesma coisa. Então, é importante também, ok? E por último, eu quis também ressaltar aqui para vocês, Manuel Antônio de Almeida. Por que que eu acho que ele é tão importante também? Ele é o precursor do realismo, ou seja, esse livro dele, Memórias de um Sargento de Milícias, que eu particularmente li e gostei bastante, ele vai ser, tem as características, claro, do romantismo, mas já tem umas características diferentes, porque já está um pezinho ali no realismo, ali caminhando para Machado. Então, ele vai ter características do romantismo, mas também vai ter características do realismo ali. Ele vai quebrar os padrões que já foram estabelecidos. A questão que chama muita atenção e que a maioria do público gosta na questão do Memórias de um Sargento de Milícias, e eu também gosto e compartilho desse gosto, é a questão de que tem esse humor da época que os outros não têm. Ele vai trazer muita ironia também, e vai retratar o carioca malandro, a ralé, o pobre preso, vai falar sobre a pessoa que não gosta de trabalhar. Então ele vai tirar totalmente ali os valores da burguesia. Claro que vão aparecer características da burguesia dentro da trama e etc, mas não vai ser mais o foco dela. Então vai ter muita ironia, muito sarcasmo e o que prende também o público, ok? Ele vai ser o percussor, ele vai ser o que vai estar puxando ali o romantismo. Opa, vamos sair dessa idealização aqui e vamos para o realismo. Ok, gente? Por hoje é só. Obrigada pela atenção de todos. Tenham uma ótima semana, ok? E é isso. Vai ser gravado de novo.